Shalom, shalom para você que está aí do outro lado. Seja muito bem-vindo. Mais uma oportunidade do nosso Deus de estarmos aqui conversando, falando, orando acerca das grandes coisas que Deus tem feito e fará eternamente. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por mais esse dia, por essa palavra que vai ser ministrada, que é o teu Espírito mesmo, Pai, que vem e ministra o nosso coração. Que cada um, Pai, a partir de mim, receba a tua palavra de maneira extraordinária, a ponto de fazer uma divisão de alma e espírito, a ponto de entrar e fazer uma revolução. Dá-nos compreensão, Pai, profunda do teu amor, tudo que o Senhor tem para nos dizer. Muito obrigada, fica conosco, que essa palavra corra e vá até cada um, Senhor, que vai ouvi-la agora, que vai ouvir depois, mas cada um seja impactado pela tua única presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje nós vamos continuar o assunto do vídeo passado, da palavra passada. A palavra começou com identidade, foi o que nós começamos a falar, né? E eu vou dar uma recapitulada só para a gente entrar nos próximos pontos, né? Para a gente não ficar aí perdido. Então, vamos relembrar: identidade é um conjunto de características próprias e exclusivas com as quais podem diferenciar pessoas. Então, a minha identidade é exclusiva. A sua identidade é exclusiva. Mas nós, quando encontramos o nosso Deus, cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós vamos então passar a ser transformados de tal maneira a ser identificados com uma identidade do nosso Mestre, né? Então, nós vimos isso que era identidade. Quem é o nosso Mestre? Nós vimos que é Jesus. E Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Ele é um com Deus. Então, a identidade de Cristo Jesus é santidade, é único. Ele era Filho único de Deus, que Deus enviou. Ele morreu, o único que poderia ter uma morte de cruz para nos salvar. Então, nós somos pecadores em essência, né? O primeiro ponto é o ponto do perdão. Nós nos tornamos perdoados, capazes também de perdoar. Isso é um ponto da nova identidade. Não temos condenação em nossa nova identidade. Em Romanos 8:1, em Cristo foi inaugurada a nova era, a era da redenção, e nós somos redimidos por Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os filhos de Deus. O pecado, ele é residente em mim porque eu nasci no pecado. Mas o Espírito Santo, que é residente em mim, ele é quem pode nos perdoar e nos santificar. Então, nós não temos condenação, porque essa obra foi completa. Nós vimos também que somos um com Cristo Jesus. Em Romanos 12:2, diz que nós somos identificados, nós somos muitos, mas somos todos membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo Jesus, onde ele é o cabeça. Esses foram os primeiros pontos da nossa nova identidade em Cristo. Nós pegamos o texto de Mateus, capítulo 10, mas ficamos nesse versículo 24 e 25. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Então, nós vamos dar continuidade a esses pontos da nossa nova identidade. Então, nós vimos que nós somos perdoados, não há condenação e somos um em Cristo Jesus. Mas também nós somos santos em Cristo Jesus. Nós somos santos. O que é ser santo? É ser separado. Assim como Deus separou o povo de Israel lá atrás, formou uma nação
para que aquele povo falasse, demonstrasse, vivesse todo o poder de Deus na terra para as outras nações. Assim também, em Cristo Jesus, foi inaugurado uma nova raça, um novo povo, dos que são crentes em Cristo Jesus, daqueles que creem. Fomos enxertados no povo de Deus. Então, foi inaugurado. Então, nós nos tornamos, por causa de Cristo Jesus, nos tornamos santos e separados. Em Levítico 20, diz o seguinte, Levítico 20, versículos 7 e 8. Portanto, santificai-vos, sede santos, pois eu sou santo. Eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Então, Deus está dizendo para que a gente seja santo e Ele mesmo nos santifica, né? Essa identidade da santidade, ela tem esses dois aspectos, que nós somos santos, porque Deus é santo, então nós vamos nos identificar com Cristo, que é Deus, é um com o Pai, né, e com o Espírito, e o agente da santificação, onde ele diz aqui, eu sou o Senhor que vos santifica. Então, nós temos um agente dessa santificação. Nós não estamos sozinhos para nos santificar. Não. Nós necessitamos e temos esse agente, que é o Senhor mesmo. Ele vem e Ele é quem nos santifica. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque Ele mesmo vai nos dar condições, vai nos levar a um caminho de santificação. E isso é maravilhoso, porque nós temos, então, um poder conosco, né? Em João 17, João capítulo 17, é a oração de Jesus pelos seus discípulos. Essa oração é a coisa mais linda que tem. João, Evangelho de João, capítulo 17. Você leia essa oração, mas nós vamos ficar no versículo 17, que diz o seguinte. Mas eu vou ler até um pouquinho antes. No versículo 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não sou do mundo como... Não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Isso Jesus falando. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E por eles, no versículo 19, me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Gente, isso é Jesus orando ao Pai por nós, discípulos dele hoje, onde ele diz, não peço que os tire do mundo, mas livra-os do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Ele se identificou conosco, ele fez com que nos identificássemos com ele, né? E aí ele vem e disse, e por eles me santifico a mim, para que também eles sejam santificados na verdade. E aí nós vamos lá para o início do outro vídeo, quem é o nosso mestre, a quem nós bastamos ser iguais. Nosso mestre é Jesus, onde ele afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele aqui vem reafirmando, eu vou me santificar por eles, para que eles também possam ser santificados em mim, na verdade, na palavra, que é Jesus. Então, nós temos o agente da santificação, que é Cristo Jesus por nós. Jesus é o nosso agente de transformação. Ele fez a obra, ele se entregou, ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, ele se colocou naquela cruz e o sangue dele verteu. E por causa do sangue dele, o véu foi aberto. E nós hoje podemos nos identificar com Cristo em todas as áreas da nossa vida. Mas não é uma coisa automática. A santificação, para nós cristãos, ele é um processo que vai ao longo da vida, né? Nós não podemos esquecer que nós nascemos no pecado e moramos num corpo que não se converte.
e temos uma alma que é meio complicada, que nem sempre conseguimos dominar todas as coisas de imediato, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, aquele que Jesus, quando foi assunto aos céus, disse que não nos deixaria sós e que nos enviaria o Consolador. É o Espírito Santo, é o poder de Deus, a pessoa do poder de Deus em nós. E ele é o agente de transformação da nossa vida em Cristo Jesus. O processo, eu coloquei aqui, destaquei duas fases, né? Uma é não tomar parte e ser influenciado pelo mundo de maldade. Então, isso é um ponto. Nós não podemos tomar parte desse mundo de maldade para ser influenciados e sermos influenciados. E a outra é um crescimento na santidade, isso diz respeito à nossa atitude, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, é um processo que nós vamos ter ao longo da nossa vida, mas em Cristo Jesus. Ele disse, por eles me santifico a mim, para que eles possam, então, ser santificados na verdade. Eu sou a verdade, ele afirmou. Então, cabe a nós agora dar o passo, né, e desejar ter uma identidade de Cristo Jesus. Então, a santidade, ser santo, é um outro ponto da nova identidade, daquele que se identifica com Cristo Jesus, com o seu povo, com o Deus eterno, único e verdadeiro, aquele que criou céus e terra, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse que se identifica e deseja, tem um caminho aberto, que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Temos a verdade, que nós vamos ser santificados nela. Eu sou a verdade. E vamos retornar para o primeiro plano eterno e perfeito de Deus, a vida eterna, porque ele disse que eu sou a vida. Quem tem o Filho tem a vida, né? Isso ocorre na verdade, que é a palavra de Deus. Verdade aqui não é um adjetivo, não é um adjetivo de Jesus. A verdade aqui é um substantivo, é o agente da oração, é o agente da ação. É ele, a verdade, que vem e age em nós para que nós sejamos santificados dia após dia, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Outro ponto, somos uma nova criatura. Que coisa maravilhosa é poder pensar em mim há tempos atrás e olhar e falar, hoje eu sou uma nova criatura, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. E nós podemos falar assim, nós podemos saber que somos. Em Romanos 8, versículos de 1 a 5, diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aqui foi inaugurada a era da redenção em Cristo Jesus. Então, quando Jesus veio à Terra, ele inaugurou um novo tempo, um novo mover, né? Dos crentes, daqueles que iam crer nele como filhos de Deus, o único filho de Deus, e que fosse, então, segui-lo. E aqui diz, portanto, agora, nenhuma condenação há. É agora. Deus é agora. Então, agora, se eu recebo Jesus no meu coração, como Senhor e Salvador, agora é inaugurado em mim a era da redenção da minha vida, e uma nova criatura eu posso me tornar. E com todas essas características, eu vou sendo santificado, eu sou perdoado, eu vou parecendo com o meu mestre, que é Jesus. Então, se você agora crê que Jesus Cristo é o agente da nossa vida, ele é a nossa fé, ele é o agente de todas as coisas,
Ele é o substantivo, é aquele que faz toda a ação. Agora é inaugurado no seu coração a era da redenção. E agora começa, então, um novo caminhar, no novo caminho que é Jesus, na verdade que é Jesus. Então você vai ter uma nova vida, que é Jesus. Ele vai te dar, trocar com você essa vida, porque ele é a vida. Então nós podemos ser uma nova criatura. A Bíblia diz que tudo se faz novo. E a gente esquece as coisas que para trás ficam. Porque as coisas vão se fazendo novas. Porque Deus é um Deus de novidade de vida. O Evangelho é novidade de vida. O Evangelho traz para nós um novo momento, uma nova hora na nossa vida. É o agora de Deus. É o agora da era da redenção em cada coração. É agora, porque Jesus está vivo. Ele foi assunto aos céus e está sentado à direita de Deus. E ele continua sendo o agente da nossa fé, o agente da nossa redenção, o agente da nossa salvação, o agente da nossa transformação. Podemos, com toda a novidade de vida de Jesus, viver uma nova vida, que é a vida de Jesus. Então, é por ele, nele, com ele e para ele é que nós vamos, então, receber todas essas novidades de vida e caminhar num novo momento. Um outro ponto é que somos livres. Em Cristo Jesus somos livres, porque Jesus é livre. Em João, Evangelho de João, capítulo 8, de 31 a 36, diz o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, então: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo que não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós somos livres em Cristo, se nós não permanecermos no pecado, porque é o pecado que nos escraviza. Ele nos mantém escravos. Mas quando nós encontramos Jesus, aceitamos Jesus, cremos em Jesus, cremos que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus, que ele veio para nos salvar, que ele é o meu Salvador. Quando nós cremos assim e queremos seguir Jesus, nós nos tornamos discípulos de Jesus. E basta ser o discípulo como seu mestre. E recebemos de Jesus, então, todo perdão, recebemos de Jesus toda novidade de vida, que são esses pontos que nós vimos, e verdadeiramente, quem tem o Filho é livre. E aqui diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Lá no iniciozinho do vídeo passado, nós vimos, o nosso mestre é a verdade. Ele mesmo disse, eu sou a verdade. Então, se nós conhecermos o nosso mestre, nós vamos ser livres, porque ele é livre, e isso é maravilhoso. Somos livres do pecado, somos livres da morte, do aguilhão da morte, somos livres desse mundo, não precisamos nos contaminar. Ele mesmo afirmou na sua oração que assim como não somos do mundo, ele também não é do mundo. Ainda pediu ao Pai para que nos livrasse de todo mal. Então, liberdade é uma característica dos filhos de Deus, né? Daqueles que são cordeiros com Cristo Jesus. Somos também filhos, uma vez libertos, uma vez parecendo com o nosso irmão mais velho, somos filhos também. E Gálatas, o livro de Gálatas, capítulo 3, versículos 24 e 26, diz o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo,
para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo da lei, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. A lei no Antigo Testamento, antes de Jesus vir, a lei era uma espécie de guardião, né, do povo, porque a lei apontava as transgressões do povo, né? Então, pela lei se media as atitudes, tudo que não condizia com uma vida do povo de Deus. Mas também apontava para Jesus, quando ele diz aqui, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Fé em quem? Jesus é a expressão da nossa fé. Ele é o autor da nossa fé. Ele é o consumador da nossa fé. Então, já apontava aqui para o Novo Testamento e para a era da redenção que ele inauguraria na Terra, quando ele viesse. Então, nós não estamos mais debaixo da lei como guardião, mas nós estamos agora redimidos por Cristo Jesus, guardados pela fé, né? Assim que nós ficamos. O que é que vence o mundo? Que nos faz vencer o mundo é a nossa fé, diz a palavra. Então, de maneira que a lei nos serviu lá de guardião para nos conduzir a Cristo, para que pela fé em Cristo nós fôssemos justificados. Não há mais condenação. Você veja que todos os pontos, tudo converge para Jesus Cristo. Jesus é o ponto central da Bíblia. Jesus é o ponto central de todas as coisas. Ele é o autor de todas as coisas. Todas as coisas vão até Jesus. Tudo iniciou e vai terminar nele. Ele é aquele que nos conduz ao plano original de Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E essa fé em Cristo Jesus é que nos justifica e nos torna filhos de Deus. Sem Jesus, sem o sacrifício, sem o sangue vertido, sem o véu rasgado, sem esse caminho, essa via que ele abriu, nós estaríamos debaixo da lei ainda. E provavelmente do jeito que o mundo anda, condenados, né? Porque não tem como fazer. Então, a lei apontava as transgressões, mas também para Jesus. Então, pela fé, saímos da lei e agora somos filhos. O termo grego, filho, uio, adotado, com plenos direitos à herança e fazendo parte da família. Nós não somos um filho bastardo, assim, largado, não. Nós fomos recolhidos por Deus por causa de Jesus, com os mesmos direitos do filho que era único, que é o filho de Deus, Jesus, quando veio, filho unigênito. Todos os direitos, nós somos herdeiros e co-herdeiros com ele de todas as coisas de Jesus. Nós temos todas as coisas em Cristo Jesus. Ele já fez, ele já conquistou todos esses pontos. Não há mais condenação, somos perdoados, libertos. Tudo isso foi conquistado na cruz. E ele disse, está consumado. Foi feito. O último sacrifício foi feito. Perfeito. O plano de Deus, perfeito. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas pela fé e pela graça do Senhor, nós podemos, então, nos tornar filhos e cada vez mais parecidos na identidade de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Somos filhos herdeiros e co-herdeiros com Cristo em todas as coisas. Nós mudamos de status. Nós não somos qualquer um. Nós não somos qualquer coisa. Não. Primeiro, nós somos a coroa da criação de Deus, que é o homem. E em Jesus, inaugurada a era da redenção, crendo ser Cristo Jesus, quem ele diz que é, nós então fomos tirados de um lugar e fomos elevados a filhos de Deus. Com isso, nos assemelhamos cada vez mais com Jesus. Cada vez mais.
E agora, o que nós temos que fazer? Mergulhar em Cristo Jesus. Mergulhar, nós precisamos conhecer a verdade. Nós precisamos saber do caminho que estamos. E nós precisamos viver a vida que Ele é. Nós precisamos buscar isso tudo para a nossa realidade, ainda que estamos aqui nessa terra, guardados por Deus, porque Ele mesmo orou por nós. Livra-os do mal. Eles não são daqui. Mas ainda estamos aqui por um propósito, assim como o povo de Israel foi formado e era para ser a expressão do amor de Deus nessa terra. Nós também somos para ser a expressão do amor de Deus nessa terra, os filhos de Deus. E um amor profundo, não esse amor do mundo, mas um amor profundo desse de dar a vida. De olhar para o outro como um dia olhou para nós. Mas Ele nos viu diferente. Ele nos viu, nos arrebanhou, pegou para Ele e implantou um reino dentro de nós. Assim nós somos essa via. Então nós precisamos viver o amor de Deus como filhos de Deus, para que lá fora possam nos olhar e ver Jesus. Por isso nós buscamos a identidade de Cristo. Não para ser melhores, nós não temos que ser mais. Basta ser igual, porque nós somos corpo de Cristo, que vai se manifestar segundo o cabeça que é Ele. E Ele vai sempre manifestar o amor de Deus. É assim que Jesus se manifesta, se manifestou enquanto esteve nessa terra. Segundo o amor de Deus. E o amor de Deus vem com justiça, com retidão. E assim nós vamos buscar, na nossa vida, fazer. Ok? Você que está aí do outro lado e que recebeu essa palavra, nós vamos orar para que Deus venha sobre nós e faça mesmo uma revolução em nós e nos ensine, nos mostre, nos leve. Ele é o autor da nossa fé e Ele é o agente de todas essas coisas em nós pelo seu Espírito. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, porque o nosso olhar é elevado a Cristo. E quando olhamos para Jesus, nós temos a plena convicção, Pai, de que temos todas as coisas. Senhor, ensina-nos, ative-nos, Pai, que a gente possa ser, de fato, motivados no coração, motivados no nosso espírito, para mergulhar, buscar cada vez mais. Queremos ser, sim, parecidos com Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Queremos fazer, sim, as obras que Ele fez. Queremos falar, andar. Queremos fazer como Ele. Ative em nós, Pai, esse desejo. Em nome de Jesus, que toda essa transformação da nova identidade vá se tornando realidade em nós no decorrer da nossa vida. E cada vez mais o mundo possa olhar para nós e ver Jesus. Saber que há um caminho, a verdade e a vida é real, que Ele vive. Nós queremos expressar todo o amor que vem de Ti. E não tem amor maior do que dar o próprio Filho por nós. Nós queremos expressar na nossa vida, no nosso dia a dia, com a nossa nova identidade, esse amor tão grande. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor possa ficar com cada um que ouviu ou vai ouvir essa palavra e ativar no mais profundo do ser esse desejo, essa busca de se parecer com o Mestre, de se parecer com o Salvador, com o Redentor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor, em todo o tempo, tem uma solução para nós, tem o caminho, tem a vida, tem a verdade. A Tua palavra é a verdade e nós não precisamos nos perder. Nós não precisamos, Pai, ficar
perdidos e sem nos sentir sozinhos. Porque Jesus mesmo, pelo teu Espírito, vem e é o agente de todas as coisas em nós. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Próxima semana, nós vamos concluir, então, esse assunto da identidade com Jesus. E eu espero vocês, cada um, convidem, dê um like, se inscrevam no canal, comentem para que isso corra e cada vez mais pessoas tenham desejo de ter Jesus, de ser como Jesus, de estar com Jesus no profundo. Amém? Que Deus os abençoe e os guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e os dê shalom, que vocês sejam inundados da paz de Deus, da alegria e da presença do doce Espírito Santo. Amém e amém.